beleza? Continuando então da onde a gente parou, né? Na última aula no projeto do barbeiro, feito em Delphi, a gente fez então a inserção dentro, né, da nossa tabela de clientes e também, né, lá na tabela de indicações, como a gente mostrou aqui da Procedure, né, de inserir cliente. Beleza? Então, que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente vai melhorar, né? Vai tratar essa tela aqui para que seja, né, usável e não tenha erros na tela. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vindo, né, aqui no nosso código, eu vou fazer as verificações se as minhas caixas de texto, né, estão ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é, se a minha EDT nome.text estiver vazia. Se ela estiver vazia, né? Então eu vou dar um begin e end e aqui eu vou dar só um show message, né? Show message falando, olha, a sua EDT, né? O campo nome está vazio. Beleza? Seguindo, a gente vai fazer isso, o mesmo processo, o telefone e para o CPF. Então, vou vir aqui, else, if, nossa EDT, telefone.text, tiver vazia, então, begin e end. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Só que eu vou colocar o campo telefone. Uma coisa que pode acontecer é que nosso cliente não precisar do telefone, né? Ele não querer gravar no banco. Então, caso ele não queira, é só eu não ter essa verificação aqui, tá? Mas por hora, por recomendação, né? Ou até mesmo por precaução dentro do nosso banco de dados, a gente vai pedir para que ele insira sim um número de telefone, até porque o nosso cliente vai precisar para poder retornar ao cliente, né? Então, vamos lá, else if CPF. A mesma coisa, né? A gente fala do CPF, ok? Se o cliente precisar, ok. Se não, a gente tira depois, igual begin e end. Uma forma que poderia ser tratado aqui, gente, é eu tratar de uma vez só todos os campos, né? Se eu colocasse, por exemplo, aqui, ó, se é CDT, né? End, EDT, tel.text, né? Fosse também igual vazio, end. Eu poderia fazer dessa forma e embaixo aqui falar, ó, campus vazio. Só que dessa forma, eu não estou falando para o meu cliente qual é o campo que está vazio, né? Então, dessa forma, eu forço ele a entender quem que está faltando, tá bom? Então, eu venho aqui. E agora sim, né? Feito aqui o CPF, né? Eu já consigo dar uma tratativa melhor. Para ficar ainda mais legal, eu coloco aqui, ó, EDT nome.focused. Que isso quer dizer o quê? Que a minha EDT que tiver vazia, ele vai receber o focus, tá? Então, EDT tel.focus. E agora EDT cpf.focus. Beleza? Então, feito isso, ó, quando a gente adiciona, né? ADM. Quando a gente tenta agora inserir alguma coisa sem o nome, ó, só vou salvar, ele vai dar o campo nome está vazio. Se eu colocar, por exemplo, Adriano Almeida, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ele vai dar não entrou. Por quê? Vamos ver se ele salvou, né?
Vamos dar um select aqui, vamos apagar esse cara aqui, que a gente não está usando mais. Vamos dar um select, asterisco from, tb clientes. Se ele está colocando ali, a gente tem que ver, ó, colocou. A gente tem que ver por que que ele está inserindo, né? Vamos voltar na nossa estrutura, dentro do nosso Delphi e entender. Ah, tá, óbvio, né, gente? A gente colocou aqui fora dos elses. Então, esse cara aqui tem que ser o else, tá? Por isso que ele está fazendo a inserção errada aí, ó. Else, begin e end. Vou dar um... Esse cara aqui tem que sair. Aí. Agora sim, ele vai respeitar a nossa estrutura. Vamos lá tentar de novo. Já está aqui, por isso que deu erro. Vamos lá, ADM. Vamos testar de novo. Vamos tentar com outro nome agora, Ana Maria. Vamos tentar salvar e ele não está, né, capturando o valor e eu já sei por quê, tá? O que está acontecendo? Ele está pegando o valor da máscara, tá bom? Então, ó, se eu vir aqui no banco, ele deve estar salvando, ó, os valores da máscara, tá? Vamos dar um select aqui para vocês verem, ó lá. Ó. Então, esse valor da máscara, ele tem que ser compensado, tá? E como que a gente vai compensar ele? Pegando o valor da máscara e atribuindo no nosso edit, tá? Então, no caso, o tel aqui, ó, como que vai ficar? A gente vai literalmente pegar o valor que está na nossa máscara. Então, vai ser isso aqui, né? 1, 2, que são os dígitos que vão ser digitados aqui, né? Aí depois vai vir então, ó, tudo isso dentro de aspas. Eu simulei a minha máscara aqui, ó, vazia, tá? Então, vamos ver se agora vai dar certo. ADM 1. Vamos fazer aqui de novo. Vou colocar lá Ana Maria 2. Vamos salvar. Olha lá, o campo telefone agora mostra. Então, se esse efeito deu errado aqui, então provavelmente vai dar errado na máscara aqui também. Então, a gente também tem que acertar isso, tá? Então, aqui no campo CPF, a gente vai colocar a máscara que está determinada aqui, tá? Então, vai ser 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, ponto, 1, 2, 3, traço 1, 2, tá? Então, ó, perceba que a gente pegou a máscara que estava aqui, né? E jogou para cá, tá? Então, vamos fazer agora mais um teste. ADM, testando agora o campo de CPF, né? Vamos colocar aqui Rodrigo. Vamos colocar um dígito normal. E se eu salvar, olha lá, o campo CPF está vazio. Se eu colocar um CPF e salvar, e vir no meu banco de dados, ah lá, agora sim, ele salva corretamente. E atribuindo, né, as nossas máscaras aí. Só que aqui, ó, tá indo com um espacinho a mais, né? A gente tem que consertar isso aí, tudo bem? Provavelmente na hora da máscara, né, ele tá atribuindo, vou cancelar aqui, um espaço a mais ali. Então, vamos verificar já esse cara que está no campo telefone. Não tem aqui, ó. Então, provavelmente deve ser alguma distância de separador aqui mesmo do SQL, tá? Não deve estar errado, não. Bom, beleza. Então, a gente já salvou. Agora, a gente tem que perguntar, né? A gente tem que falar assim, ó, você realmente deseja salvar esse cara? Aí, se sim, ele faz. Se não, ele cancela o salvamento. Eu já deixei aqui, ó, esse if pronto, tá? Por que que você está fazendo assim, Jéssica? Para facilitar aqui pra gente, tá? Eu tenho uma explicação, uma aula aí tá bom? Explicando certinho esse if, tá bom? Lá que é da aula de Message Box, beleza?
Aqui, o que que a gente faz? A gente está fazendo uma pergunta, né? E está falando, ó, você vai desejar cadastrar? Se a nossa resposta for sim, então ele vai executar a nossa procedure, né? Caso contrário, né, else, eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó, show message, né? Como é uma linha só, eu não preciso de fato, né, colocar o begin end, porque é uma linha só, então o Delphi já entende, tá? Então eu vou colocar aqui cadastro cancelado, tá? Então vou salvar. Então agora quando a gente vier, ADM1, vou tentar cadastrar aqui. Se eu tentar cadastrar sem nada, ele me dá o campo vazio. Se eu colocar aqui Júlio Arantes, vou colocar um número. Se eu tentar salvar, CPF vazio, vou colocar um CPF aleatório. Se eu salvar, ele vai me perguntar. Se eu cadastrar sim, ele vai salvar. Se eu colocar não, cadastro cancelado. E se eu colocar sim e salvar, vamos lá no Júlio Arantes, tem que estar no nosso banco. Se eu salvar, olha lá, Júlio Arantes, e ele está presente agora no nosso banco, tá? O ideal, né, é que quando eu dei o sim, além de eu dar o sim, ele limpe as minhas edits, né? Eu dei o salvar, cliquei em sim, ele salva aqui, né? E já limpa nossas edits. Então, eu vou vir aqui e vou colocar edit nome ponto clear e vou fazer isso para os outros também. Ponto clear e edt cpf ponto clear. Aí você me pergunta, Jesper, e o cadastro aqui de indicado, você não pegou ele, né, quando você foi fazendo os testes. Então, se a gente for lá na tabela de indicados, né, não vai ter nada. Porque você salvou aí, mas não está salvando nas outras tabelas. Então, vai estar tudo nulo, né? Olha lá, nem salvou, né? Por que que não salvou, gente? Porque, e se você não tiver indicação de ninguém? Não é mesmo? Eu posso ir lá cortar meu cabelo por mim mesmo e não necessariamente um outro cliente ter me indicado, ok? Então é por isso que eu não, né, não fiz aqui uma regra que impeça dele salvar sem indicação, tá bom? Ah, e aqui tá aparecendo belezinha os nossos, né, clientes aí que nós já salvamos lá. Como a gente fez alguns testes e saiu errado, por isso que tá saindo esses buracos aí, beleza? Então, a gente já fez aqui praticamente todas, né? A nosso cadastro aí, ok? Quando a gente sai, ó, e volta, ele já limpou, beleza? O ideal mesmo era que a gente limpasse aqui. Então, vamos ver se já não está aqui. Já está um close. Então, se eu quero, né, melhorar a performance aqui, a gente já coloca um EDT Clear ali neles, porque evita de quando ele abrir, né, ele abra com alguma sujeira. dttel.clear edt cpf.clear, tá? Aí você fala assim, ah, Jéssica, por que que tá... nem precisaria, na verdade, né? Porque quando a gente fecha o objeto, né? A gente está dando um free nele. Então, a gente quebra e quando a gente entra, né, novamente, ele está sendo criado novamente. Então, a gente nem precisa, de fato, colocar esse cara aqui. Como assim, Jéssica? Ele está sendo quebrado, lembra? Né? Que quando a gente chama ele aqui, ó, cadê o main? Que é o nosso main. Quando a gente chama, né, no código, a gente está usando, né, o nosso cria form. E se a gente vira em funções, a gente dá um free nele. Então, se a gente está liberando ele da memória, não tem como ele puxar, né, o que está lá. Por isso que ele já abre limpo. Beleza? Vamos então ver aqui no cliente se não está faltando mais nada, alguma ideia, né? A gente já fez o close, fez os campos aqui receber os valores.
Demos o clear, caso ele já queira fazer uma coisa. A gente precisava, né, de um botãozinho aqui de borracha, né, para limpar os campos. Então vamos criar esse campo aí de limpar? Então vamos vir aqui, escolher o form cliente. Vamos aumentar aqui um pouquinho para a gente poder atribuir mais um botão, né? Vou pegar o sair, que só tem um close, tá? Vou dar um Ctrl C em um V, para a gente ter, né, o mesmo padrão de tamanho. Vou dar uma aqui e vou trocar o glyph e o caption. Aqui vai ser novo. E onde está glyph, a gente procura aqui, né, por um glyph que seja pertinente, né, a um ícone de novo. Vamos ver se eu tenho algum aqui que seja bacaninha para a gente colocar como novo. Ver se eu encontro. Eu vou dar uma pausada aqui, gente, e vou fazer o download, tá? De um ícone que seja bacana para a gente colocar aqui no novo, beleza? A gente já volta aí então. Voltando então aqui, galera, já fiz o download e vou mostrar para vocês o site da onde eu fiz, né? Aqui eu uso dois sites para fazer o download e a manipulação do arquivo do ícone, tá? Eu uso o weekons8.com, né? Que é o weekons8.com aqui que a gente usa para fazer o download do ícone. Aqui a gente tem milhares, milhões, né? Você escolhe aqui o que você quer. Vou colocar, por exemplo, novo, né? Vai ser um monte de coisa aqui, ó, tá? Você pode escolher um monte de ícone aqui diferente, né? Sei lá, colocar, inserir, né? Você já consegue aí fazer os downloads dos ícones que vocês acharem bacana aí. E depois, para manipular esses ícones, né? Converter ele para PNG, converter ele para BMP, aumentar tamanho, diminuir tamanho, eu tenho aqui o exegif.com, tá? Com ele eu consigo aqui fazer a conversão, né? Ou então fazer o resize, né? Aumentar, diminuir, de acordo com a minha necessidade aí, beleza? Então, voltando aqui para o Delphi, né? A gente fez um novo, só que eu não vou colocar novo, eu vou colocar limpar, né? Eu acho que condiz mais com essa ideia aí. Uma coisa que eu não lembro se eu falei para vocês, eu vou falar de novo. Por que que eu coloco esse e-comercial aqui, ó? Porque se vocês repararem, em cima da primeira letra tem uma espécie de um glifezinho, né? Então, é ele que é o responsável. Ele fica uma espécie de sublinhado ali. Eu acho bonitinho, acho estético e por isso que eu coloco ele, tá bom? Então, colocando aqui, vamos colocar aqui, já está ele manipulado. Vou colocar o OK. Então, aqui a gente já colocou. Eu vou aumentar um pouco aqui, ó, né, a nossa caixa para ficar um pouquinho mais estético, tá bom? Aqui também não ficar uma coisa tão vazia aqui desse lado, né? Eu poderia colocar, por exemplo, o CPF aqui, ó. Mas se eu colocar o CPF, percebe que pela imagem, né, fica um pouco ruim de a gente enxergar aqui. Então, eu vou manter ele aqui mesmo, tá bom? Mas eu poderia, né, colocar ele aqui do lado para ficar uma coisa mais cheia, tá bom? Vamos lá, fazendo aqui o nosso botão limpar, então a gente tem que limpar esse cara, esse e esse, tá? A gente já tem os três aqui, então eu vou pegar e vou dar um Ctrl C e Ctrl V dentro dele aqui e vou pegar aqui, uma coisa bacana para mostrar para vocês. Como a gente copiou, né, esse botão, dentro do evento a gente já tem aqui, ó, o botão sair, tá? Porque a partir do momento que eu copio um objeto, eu também copio seus métodos, né? Então, para mim fazer isso, eu venho no meu botão que eu copiei, venho nos seus eventos e só deleto, né? Dou um delete dentro aí do objeto. Quando eu clicar novamente, percebe que agora ele abre com outro clique aqui, né? Que a gente vai fazer aqui. A gente nem deu nome para ele, né? Vamos colocar aqui então um name
de btn limpar, né? Limpar, tá? Então, quando a gente faz aqui, btn limpar, ponto clique. Vou salvar. Nossa senhora, o rolão que fez. Vou fazer aqui. Como eu dei um Alt na seleção, aí ele está copiando dessa forma, tá, gente? Ele está copiando por espaçamento. Bom, a gente fez então pelos EDTs, agora falta o combo, né? O combo indica cliente. O combo indica cliente, a gente não vai fazer um ponto text CBO, tá? Por quê? Porque a gente vai pegar a captura, né, do key value dele. O key value, porque a gente quer que ele fique zerado. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar ponto key value recebe 0, tá? Então, se a gente testar aqui agora, vamos testar o nosso botão limpar, ADM. Vou vir aqui na nossa tela, vou colocar qualquer coisa, né? Pra gente ver se está limpando. Tá? E vou colocar o limpar. E perceba, né, que ele já limpou todas as nossas linhas. Tudo bem? Então, galera, é isso, né? A gente termina aqui a nossa parte de inserção e cadastro de cliente. A gente já conseguiu fazer aqui ele mostrar quais são os clientes do nosso sistema, né? Atribuir novos clientes, a gente limpa, a gente verifica cada campo dele se ele está validando, né? A passagem de cada um e no final a gente sai aqui, beleza? Bom, então, com isso, nós acaba essa aulinha aí do cliente e a próxima aula a gente vai fazer de usuários, certo? Então, peço para vocês aí compartilhem o canal, né? Se inscrevam, ativem o sininho, beleza? E para quem ainda não tem muito conhecimento sobre Delphi, quer saber um pouquinho mais, eu vou deixar aí na inscrição do vídeo um curso onde eu explico aí o Delphi básico para iniciantes, onde eu falo praticamente todo o conteúdo que a gente tem aí no canal, beleza? E você vai conseguir fazer aí um projetinho como esse para você, ok? No mais, espero vocês na próxima aula e a gente vai começar então aí a fazer a inserção de usuários, beleza? Até lá!